Salvador, teu livro eu ler. Meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Já descestes as águas, passaste o Jordão. Tens ainda mágoas no teu coração. Fostes batizado, como foi Jesus. Segues a seu lado para o céu de luz. Seu caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor
te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos para a nossa escola bíblica. Mas antes da escola, eu quero fazer uma oração especial pela nossa nação. E quero trazer para vocês este louvor, nesse conjunto. A esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. A esperança, Nossa esperança é Cristo. está no Senhor. Nossa esperança está no Senhor. Ele nunca, mas nunca mesmo vai nos deixar sozinhos na nossa caminhada. Amém? Vamos juntos levantar um clamor pela nossa nação brasileira. Levantar um clamor por todos os salvos, santos, aqueles que já foram remidos, comprados pelo sangue de Jesus. Amém? A nossa esperança está no Senhor. Este louvor preencheu o nosso coração de certeza que temos um Deus que está conosco, seja na nossa nação brasileira, seja em todo esse planeta, não é? E aqueles que abrem o coração, o Senhor vai entrar e abençoar. Simone Braga, Pai Senhor, vamos orar. Pai, aí está esta nação brasileira, tem o privilégio de ser brasileiro, todos nós temos. Abençoa o teu povo, abençoa essa nação. Ó Pai, ó Senhor, muito obrigado nisso. Aqui estamos para pedir. Segura com as tuas mãos poderosas a tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Pai Celeste, é a nossa esperança, é o Senhor. Nunca, mas nunca mesmo nos desamparou. Quero começar essa escola hoje, Pai, orando pela nossa nação, pelo nosso Brasil, pela tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, Pai. Dá que possamos, ó Deus, mostrar este mundo, mostrar este país, que é um Deus do céu, que tem representante aqui, a igreja dele. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. A nossa esperança é o Senhor. Glória a Deus. É dele que vem a nossa certeza. Não estamos sozinhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Está no Senhor. Aleluia. Glória só no Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia ao nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Confiamos no Senhor, glória a Deus. Desde agora e para sempre. Aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Nossa esperança é o Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, aleluia e aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia para Jesus. Minha, tua, nossa esperança está naquele que nunca falhou, nem nunca vai falhar. Amém, queridos? Glória a Deus e glória a Jesus. Amém? Nós já estamos para começar a nossa escola, vamos fazer a nossa oração, né? Pedindo ao Senhor que abençoe o nosso caderno de oração, muitos pedidos. E hoje eu quis abrir a nossa escola com este louvor, minha esperança está no Senhor. Amém? Agora vamos orar pelo nosso país, não é? Pelos salvos do Senhor Jesus, para que na sabedoria de Deus, na hora de escolher e votar,
vai votar com consciência, não é? Isso precisamos ter consciência do que vamos fazer, porque também, se está na nossa mão votar, nós vamos orar a Deus e vamos agir também. É a mesma coisa que nós ficássemos dentro da igreja, Jesus salve as almas, e não fôssemos buscar as almas, e se não fôssemos pregar o evangelho, porque ele não disse fica, ele disse ide, pregai o evangelho a toda criatura, é a nossa missão. Amém, queridos? Nós vamos fazer esta oração. Quero orar por você que já está comigo. A Simone está aí, pastor Wesley, um abraço, querido. Deus abençoe. Rosimeire, glória a Deus, seja bem-vinda, minha irmã. Vamos estar orando agora, entregando nas mãos do Senhor mais uma vez a nossa nação brasileira, todo o povo de Deus e essa nação querida também. E que a vontade de Deus se realize. Amém, queridos? Porque a vontade do Senhor é soberana, não é? Obviamente que cabe a nós fazer a nossa parte, não é? Agora Deus tem nas mãos o controle de todas as coisas. Então não vamos nos preocupar, vamos confiar e deixar Deus trabalhar. Amém? Pai Celeste, entramos na tua presença em nome de Jesus, o teu Filho amado, que deu sua vida por nós. Aqui estamos nós já com esse grupo de irmãos que já estão comigo, outros que entrarão depois, Pai. Nós estamos já entregando nas tuas mãos a nossa nação brasileira, de canto a canto. Ó Senhor, que as tuas mãos estejam sobre o teu povo, dando discernimento, dando a sabedoria, ó Pai, porque há coisas que só nós podemos fazer. Ele nos coloca nas nossas mãos as condições e nos dá todo o material que precisamos. Cabe a nós agora, pelo discernimento e pela sabedoria, fazer aquilo que está nas nossas mãos, Pai. Assim que eu oro também pelos teus filhos, pelo este povo, por esta nação querida e abençoada por Deus. Muito obrigado, Pai. Agora, Pai, eu oro pelo nosso caderno de oração com todos os pedidos. Oro pela tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, Pai. Abençoa a nossa escola. Nós estamos aqui para estudarmos a tua palavra. Vamos concluir hoje a lição sobre vícios e compulsões. Dá-nos a capacidade de ministrarmos esta aula, Pai, e trazer para o teu povo uma instrução que lhes prepare para o dia a dia, sobretudo não só para na sua família, ajudar aqueles que estejam porventura vencidos pelo vício, mas ensinarmos outras pessoas também o caminho da vitória. O caminho da vitória é aquele que liberta, o único que pode libertar, que é Jesus. Assim, oro por aqueles que já estão comigo nessa escola, nessa live, e que outros que estarão assistindo através dos grupos. Eu oro também pelos nossos cultos presenciais, que vão estar acontecendo, sobretudo no nosso ministério, a partir das 18 horas. Pai, esteja conosco. Hoje é o dia do culto da mocidade. Abençoa a tua juventude da igreja, que tem de fato sido teus instrumentos para abençoar e ganhar almas para o teu reino também, Pai. Assim, oro entregando todas as tuas mãos. Também me capacita para essa ministração, Pai. Que peço essa graça em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos abrir nosso cantor cristão agora no número 545 e vamos adorar o Senhor com este louvor. 545 do cantor cristão. Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar, boas novas, ouvidos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Jovens alunos, escola, nós queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir.
vem, sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando o santo poder, e que sempre que estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Ó, vem, sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Aqui estamos para o nosso estudo. Hoje nós temos esse tema, nós vamos estar concluindo, né, a lição que começamos no domingo próximo passado, que é exatamente sobre como vencer os vícios e as compulsões. É uma matéria de suma importância, porque eu tenho acompanhado famílias que os filhos estão presos nas drogas, não é? Trazendo grande aflição para a família, trazendo tanta tristeza, sem falar, não é? Na destruição que eles mesmos se destroem, porque é aquilo, né? Quem está preso no vício está exatamente amarrado por aquele que veio roubar, matar e destruir. O texto que nós lemos, e eu quero ler de novo com vocês, está no livro de Provérbios, capítulo 23. Provérbios 23, nós vamos ler do versículo 29 ao 35. Aqui nós temos uma palavra para a nossa meditação. 23, Provérbios 23, 29 a 35, que diz assim: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidade. E serás como o que dorme no meio do mar e como o que dorme no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e eu não senti. Quando virei a despertar? Ainda tornarei a buscá-la outra vez. Agora vamos para a nossa leitura devocional, está lá em João 16, 7 a 15. Evangelho de João, capítulo 16, verso 7 até o 15, que diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu.
Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos-lo-á de anunciar. Aí está, queridos. Falamos bastante na aula da próximo domingo passado, não é? Como vencer os vícios e também as compulsões. Eu deixei de ler o texto áureo, que é o texto de ouro, que está em Efésios 5, 18 e 19. Mas eu vou ler para completar, né? Efésios, capítulo 5, 18 e 19, diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Vocês percebam que a nossa vitória, a nossa ajuda está no Espírito Santo de Deus. Por isso que quando o Senhor aqui esteve, ele veio como o Consolador, o desejado das nações. E na hora da sua partida ele disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E aí falava exatamente sobre o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Mas vamos dar continuidade no nosso estudo que paramos, tá certo? Vamos lá. Os vícios, que o nosso tema é esse: como vencer vícios e compulsões. Os vícios e compulsões são manipuladores tenazes que reduzem o homem à mais profunda miséria moral com prejuízo para o corpo físico. São inimigos terríveis que destroem tudo à sua passagem. Depois de fascinar e escravizar o homem, minam suas forças até limites inimagináveis. Agora vamos entender o que é este corpo que Deus nos deu. Está aqui em 1 Coríntios 6, 19. Caso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Obviamente que aqui está, não é o propósito de Deus para uma humanidade caída, porque o homem separou-se de Deus, perdeu aquela comunhão com Deus, e Deus então procura o homem. Eu digo para vocês, quando Deus expulsou Adão do paraíso, ele saía, Deus olhava aquele homem saindo de tudo que ele tinha criado para ele, para ir agora viver uma vida, vamos dizer assim, sem destino, a menos que Deus interviesse para dar a eles um propósito. E ele fez isso. Eu disse e digo sempre, quando o homem saiu do paraíso expulso, ele saiu carregando uma promessa: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente, que era exatamente Cristo, que viria, não é? E tiraria das mãos de Satanás, não é? Esse poder que ele tinha, como está aqui no capítulo 2 do livro de Hebreus, versículo 14 e versículo 15, que diz assim, olha só: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Quando Cristo veio, tomou a forma humana, ele não perdeu, ele não veio lutar contra o diabo, ele veio libertar o homem do domínio de Satanás. Por isso é que aqui no capítulo 1 do livro de Apocalipse, o versículo 18, Apocalipse 1, o verso 18, eu vou ler o 17 e o 18 e o 19, que diz assim: E eu, quando vi, caí aos seus pés. Aqui é João na ilha de Patmos, quando tem uma visão do Senhor, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. E o 19 diz: Escreve as coisas que tem visto, as quais são, e as que depois desta hão de acontecer. Então, aqui estava o Senhor dizendo, ele, quando morreu, foi no inferno. O que ele foi fazer no inferno? Me dá a chave, né? E a morte.
tenho a chave da morte e do inferno. Satanás governa pela morte e agora não governa mais, agora está nas mãos do Senhor. Por isso que ele disse, quando voltou de se apresentar a Deus depois de haver morto e ressuscitado, não me toque, ele disse para Maria, porque eu não ando subir no Pai, meu Deus, vosso Deus. Né? Ele tinha que subir, depois ele desce e diz assim, todo poder me foi dado no céu e na terra. Ide e pregar o Evangelho. O Evangelho é a libertação. O Evangelho é tirar o homem das garras de Satanás. Então, quando aqui está dito sobre o templo do Espírito Santo, que somos nós, porque nós somos feito casa para Deus habitar. Está aqui no capítulo 3 do livro de Hebreus, essa palavra que eu reputo por muito importante, é 3:6 que diz, mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, olha só, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Você é casa para o Senhor morar. Quando Deus criou o homem não vivia só de todas as coisas que Deus tinha criado, ele vivia e precisava também da presença de Deus. Por isso que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O homem tem necessidade de Deus. Por isso que Agostinho disse essa frase, para ti nos fizeste, a nossa alma estará inquieta, até que encontre descanso em ti. O homem precisa de Deus. E ele é casa que Deus vai morar. Agora imagine o Espírito Santo morando dentro de você. É ele que vai te dar forças para você vencer os vícios e as compulsões, que a compulsão é aquilo que te impulsiona, não é? Você não quer fazer, mas a tua carne, ela cede e te impulsiona para fazer as coisas erradas. Mas o Espírito Santo na nossa vida é que nos dá força para vencer todos esses impulsos, todas essas atrações. Vícios e compulsões não são iguais no que se refere ao potencial de provocar danos. No entanto, envolvem alterações de comportamento, deterioração física, estresse familiar, problemas financeiros, destruição de carreira profissional e crescente desintegração psicológica. Então, para um melhor aproveitamento deste assunto, recorremos às considerações do livro do Dr. Gary Collins, no capítulo 33 do seu livro, da onde foi tirado todas essas mensagens. Vamos lá, vamos para o primeiro tópico da nossa continuação hoje. A Bíblia condena expressamente o vício. As Escrituras reprovam qualquer prática que resulte em prejuízo para o corpo físico. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Uma vez que os vícios ou qualquer comportamento compulsivo do indivíduo lhe são prejudiciais, são também condenáveis pela Bíblia. Por isso que a Bíblia a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É onde nós recebemos a graça da fé. A fé, o que é fé? É crer, não é? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, prova das coisas que se não veem. Mas nós cremos, e porque nós cremos, nós tomamos posse dela. Eu continuo. Não, agora vem o conselho que nós precisamos tomar cuidado, não é? Lá no Salmo 1 diz assim, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então nós vamos ver que lá em Provérbios, capítulo 23, do verso 20 e 21 diz, não se ajunte com os beberrões, nem com os comilões, porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza e a sonolência os levará a vestir trapos. Continuo aqui, lendo 1 Coríntios 6, 12 a 20, né? Não se deixe escravizar por coisa alguma. Cuidado, tudo que te escraviza passa a te dominar. Aí transforma-se em vícios, né? Vamos lá, 6, 12 a 20, eu vou ler 6, 12 primeiro. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu
não deixarei que nada me domine. O verso 13, os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 14, por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomareis eu, o membro de Cristo, e unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. O 16, vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? O 20 para encerrar. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Este corpo é o que nós temos, é a casa que nós temos para morar aqui, mas ele também é a habitação do Senhor. Ainda quero ler com vocês 1 Coríntios 7, 23. Vocês foram comprados por alto preço, não se torne escravo dos homens. Qualquer tipo de comportamento que não se consegue controlar, isso é, dominar, é condenado pelas Escrituras por escravizar o homem. Todo vício e compulsão tem sua origem na mente da pessoa. Trata-se de um pensamento compulsivo, independente da motivação inicial, deixando o indivíduo vulnerável às tentações que o levam ao pecado. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Está lá em Isaías 55, 7. Você sabe que um dia está lá em 2 Coríntios 5, 10, todos compareceremos ante o tribunal de Cristo. Aqui está falando para a igreja, né? Para prestarmos contas a Deus de tudo que fazemos através do corpo. Muito cuidado, querido, muito cuidado. Eu disse o A, vamos para a letra B, dentro da consideração. Não contamine o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Nós temos lá os textos que já falaram, né? O indivíduo, salvo da condenação eterna, foi comprado pela graça de Cristo e a ele pertence pela criação e pela redenção. A bem da verdade é o que diz o Salmo: do Senhor é terra e todos que nela habitam. Ele é o verdadeiro dono de tudo. Amém? Portanto, é dever do cristão glorificar Deus com todo o seu ser, rejeitando todo tipo de vício como glutonaria, linguagem obscena, ganância, luxúria, alcoolismo, tabagismo, drogas, o mau uso da televisão ou da internet, imoralidade sexual, trabalho excessivo, exercícios físicos exagerados, jogos de azar. Agora eu vou tocar num ponto muito interessante: fanatismo religioso, né? Entre outros. Devemos buscar o equilíbrio em tudo. Viu, queridos? Nós temos no Antigo Testamento a chamada escola de profetas. Por que será que foi criada a escola de profetas? Será que não é Deus que usa o profeta? Por que ele precisa de escola? Porque, irmãos, não obstante Deus usar um instrumento, somos vasos do Senhor, Ele habita em nós, às vezes é preciso nós instruirmos a pessoa até na administração dos dons, não é? Precisamos. Às vezes o crente, não, mas o Senhor me deu essa palavra, pastor, cala a boca que eu tenho que falar. Que isso, meu irmão? As coisas de Deus são em ordem. Nós precisamos saber como nos controlar até para entregar. Já aconteceu, por misericórdia de Deus, né? Deus me dá uma palavra, eu guardei no coração. Pastor, para a mensagem. Irmão, para o louvor, porque eu recebi uma mensagem. Deus te deu uma mensagem, não é necessário você quebrar a liturgia, nem a atenção do louvor, nem a atenção da pregação. Você precisa saber se conduzir. Lá tem um ministro de Deus pregando. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com o fanatismo religioso.
mas saber como estar na casa de Deus e adorando. Uma vez eu estava com a mocidade lá no templo sérvio da igreja de São Miguel Paulista, aquela adoração da mocidade e o povo glorificando. Um irmão começou a falar língua estranha, todo mundo olharam para mim, eu disse para ele, não pare o louvor, continue. O irmão teve que parar, depois ele entregou a mensagem, porque às vezes salta no vaso, nos instrumentos, isso, ele quebra aquela adoração. Eu quando vejo dizer que quando o Senhor entrou na casa de Marta e Maria, diz assim, e Maria, aquedada, ouvia o Senhor. O que quer dizer aquedada, irmão? Eu vou fazer um testezinho. O que é aquedada? Esse aqui, ó. Prestando uma atenção. Agora, tudo que passar, que tirar atenção, quebra aquela adoração. Então nós temos que ter sabedoria. Você é um vaso de Deus, glória a Deus, mas tenha sabedoria. Tenha sabedoria para que você não chame para você a atenção que tem que ser dada ao Senhor. Ele é o centro do nosso louvor, Ele é o centro do culto. Por isso que nós temos que ser cristocêntricos sempre. É Ele, toda a honra, para Ele, por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. Então, eu vou sempre estar buscando a palavra que está lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16 e 17 e 18, que diz assim, olha, não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque se você destruir você mesmo. Tudo que é exagerado, tudo que tem extremos, tome cuidado. Irmãos, o espírito do cristão está sujeito ao cristão, o espírito de Deus não. Mas Deus é muito sábio, Ele está recebendo a adoração. Não tire a atenção da adoração a Deus. Não tire. No louvor, na pregação, vamos ficar atentos, porque qualquer audiência, qualquer grupo que estiver em adoração, quando você levanta, todo mundo olha para você. Por isso que eu chego a dizer, irmão, você entrou na igreja, depois do culto começar, nem saúde o teu irmão, senta, pode balançar a cabeça, toda atenção dada à palavra, toda atenção dada ao louvor, porque o Senhor está sendo adorado, está sendo ministrada a sua palavra. Então não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque você ia destruir a você mesmo. Agora vem o 17, não sejais demasiadamente ímpio, não seja tolo, porque morri antes do tempo. Agora o 18, é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Como disse alguém, ao lado de cada extremo existe um abismo. Não, irmãos, as coisas têm que ser equilibradas. Amém, queridos? Mas vamos continuar o nosso estudo. Eu quis chamar essa atenção porque dentro dos excessos está também o fanatismo religioso. Então é preciso termos equilíbrio em tudo. Amém, querido? Eu continuo. Agora eu vou ler Romanos 6,13, versos 13 e 14, que diz assim, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereça-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. O 14, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então eu continuo, a embriaguez é clara e explicitamente condenada na Bíblia, que a classifica como pecado. Portanto, não devemos nos envolver com bebida, nem nos deixar viciar por ela. Estatisticamente, o álcool é considerado a principal porta de entrada para todos os demais vícios e também a maior causa de morte por acidente de trânsito, homicídio e violência familiar. Então, queridos, bebida. Agora nós temos um outro vício terrível que é a internet. Tem pessoa que não larga o celular para lá dirigindo e às vezes causa grandes desastres e desgraças na vida de muitas famílias. Deixa eu ler Provérbio capítulo 21. O vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Provérbios capítulo 20, verso 1. Tudo começa com o primeiro gole. Portanto, a prevenção ainda é o melhor remédio. O prudente vê o mal se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências.
Vou para a letra D agora. Vícios não servem de amuletos para inocentar o culpado. Ah, ele é viciado, absolutamente. Nós temos lá Romanos 13, de 1 a 5, não é? Onde fala o quanto precisamos de ser submissas às autoridades criadas por Deus. Não pratique o que é mal perante a lei. A Bíblia nos instrui a sermos cidadãos cumpridores da lei. O indivíduo que comete um delito não é inocentado pela Bíblia pelo fato de ser viciado, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Romanos 13, 4. Vamos para a letra E. Vícios não resolvem problemas, nem reduz tensões. Está lá em Mateus 11, 28. O Senhor convida e o Senhor quer lhes dar a paz. Amém, querido? Pessoas buscam no vício um escape para o estresse. No entanto, após aparente alívio, o vício fomenta ainda mais o desequilíbrio de suas capacidades orgânicas. Invariavelmente, o vício oferece um prazer que dura pouco, mas pode deixar sequelas, consequências profundas e duradouras, e por vezes irreversíveis na saúde e no bem-estar do indivíduo. Para o viciado, o prazer é transitório e o sofrimento duradouro. Contudo, mesmo consciente desta funesta realidade, na maioria dos casos, o viciado é incapaz de deixar o vício. Meu Deus, quanta desgraça! O álcool, por exemplo, é um vício, é uma bebida, é um delito, vamos dizer assim, lícito. Não vai chamar de ilícito, porque todo mundo bebe, etc. e tal, e lá vai, não é? Vamos lá, alguns vícios e suas principais causas, vamos considerar aqui. Considerando a realidade do contexto do mundo no qual vivemos, onde a inversão de valores tem permeado até lares cristãos e não poucas vezes invadido as igrejas, é essencial tomarmos consciência dos perigos que estão batendo à nossa porta. Naturalmente, não é possível, numa única lição, estudarmos tão relevante assunto, considerando a exaustão, cada uma das suas maléficas implicações, e não estão escritos, não é, a cultura ou a épocas específicas. Trataremos assim alguns tipos e duas causas. Vamos lá. Primeiro, vícios mais comuns. Vamos lá. Substâncias químicas, álcool e outras drogas ilícitas. O termo droga é comumente empregado para produtos alucinógenos ou substâncias tóxicas que levam à dependência. As drogas psicoativas são substâncias naturais ou sintéticas que, ao serem consumidas, independente da forma ingerida, injetada, inaladas ou absorvidas pela pele, entram na corrente sanguínea e atingem o cérebro, alterando seu equilíbrio, podendo levar o usuário a reações agressivas ou de alienação. Listamos algumas drogas para fins de informação: o tabaco, a maconha, cocaína, crack, anfetaminas, ansiolíticos, barbitúricos e cafeína. Quando uma pessoa percebe que por causa do uso dessas drogas está enfrentando problemas na vida familiar, social, profissional ou espiritual, mesmo assim não consegue deixar a droga, essa pessoa está dependente psicologicamente da droga. É quando ela domina, né? Se além disso a pessoa se sente fisicamente doente quando a droga é retirada, então existe também a dependência física. Vamos lá sobre os transtornos alimentares, não é? Comer é bom, não é? Nós não vivemos sem nos alimentar. Nós temos que tomar cuidado, sobretudo com o vício, né? Olha lá, vícios e compulsões também aparecem como transtornos alimentares, sendo os mais comuns a obesidade, a anorexia nervosa, redução ou perda de apetite, ou a bulimia, que é a ingestão
excessiva de alimentos com vômitos autoprovocados em seguida. É horrível quando as pessoas estão sofrendo desses males. Algumas características comuns dos que sofrem desses transtornos alimentares são o perfeccionismo, a baixa autoestima, a confusão de identidade sexual, a depressão, o engodo, que é a falsa atitude de lisonja ou adulação, o relacionamento familiar problemático e etc. Os transtornos alimentares geralmente são reflexo de problemas no nível profundo e quase sempre o nível mais profundo é o espiritual. Vale destacar também a importância da assistência de profissionais especializados. Melhores resultados são alcançados quando há mudanças para um estilo de vida mais saudável, incorporando princípios de boa nutrição e um programa de exercícios físicos regulares. Nós precisamos de cuidar deste corpo, que é o templo do Espírito Santo, não é só na parte moral, não é? Mas também na parte alimentar, na parte física. Eu tenho tratamento, eu não vou mais nem falar, porque eu sou um operado do coração, porque isso daqui Deus entrou e mudou tudo. Então agora eu vou ficar quieto com respeito à operação, mas a idade chegou. Então eu tenho que saber como preciso fazer exercícios sempre que possível, diários, e isso é importante, porque isso aqui é uma máquina que não pode parar. Deus não fez homem para ficar sentado comendo pipoca, assistindo televisão. Ah, mas a idade chegou, a sua idade chegou, mas mantenha o seu exercício também. Tá certo? Isso é muito importante. Vamos para a letra B aqui desse estudo? Comportamento compulsivo. Vamos aprender isso aqui. A dependência química e os transtornos alimentares são vícios que mais merecem a atenção da mídia e de publicações específicas. Mas há milhares de pessoas que lutam com compulsões menos comuns, sendo que muitas delas não têm causas físicas ou emocionais aparentes e talvez por isso são mais difíceis de serem tratadas. Tem sua origem nos exageros e descontroles praticados no trabalho, na busca pelo poder, nos exercícios físicos, na prática do sexo, no jogo, nos esportes radicais, na alimentação. Por exemplo, eu tenho dificuldade com chocolate, mas eu vejo aqui, fez um bolo de chocolate, não sei o que é chocolate, né? Chocolate, café, refrigerante, entre outros, que caracterizam um comportamento compulsivo com potencial de provocar sérios danos ao indivíduo. Muito bom ensinar os filhos na alimentação, porque nós temos a mídia, né? A mídia, o que a mídia faz? Ela acaba fazendo com que suja, você tem vontade porque os seus olhos são atraídos, não é? Você vê uma boa, que delícia, pronto. É o cigarro, é a bebida, enfim, tudo é uma estratégia de Satanás, que ele faz isso, é criar aquela indução. Você começa a ver, se sente lá, eu também quero, eu vou comer. Quantas vezes, né, fazemos coisas que não somos trabalhados pela mídia? Então precisamos ter muito cuidado com isso aí, né? Inegavelmente, a decisão pessoal de querer mudar, associada a uma estratégia adequada, é um caminho eficaz na cura desses desvios comportamentais. Somente um homem muito tolo, tão tolo que nem consegue encontrar o caminho de casa, se esgota de tanto trabalhar. Está lá em Eclesiastes 10:15, não é? Mas vamos lá. 2. Causas mais comuns, porque tudo tem uma causa, né? Vamos ver aonde, vamos tratar na causa. É muito interessante que às vezes você chega no médico e está com uma coceira. Posso passar uma pomadinha? A minha vizinha passou e curou. Ele falou, eu quero um exame de sangue. Ele quer a causa, né? Você que está tratando do efeito, ele quer tratar da causa. Vamos conhecer causas mais comuns para todos esses malefícios. Pesquisas apontam que os principais motivos que levam o indivíduo às drogas são mau exemplo dentro de casa. Olha só que coisa tremenda, né? Já começou em casa. Mau exemplo dentro de casa. Desejo de fuga devido à desestruturação familiar.
Irmãos, a família é a célula mãe, a célula máter da sociedade. Em especial, a ausência da figura do pai em casa. Queridos, misericórdia, né? Só Jesus dá causa, né? Timidez e falta de coragem para tomar uma atitude que com o uso de tais substâncias não tomaria. Dificuldade em enfrentar ou aguentar situações difíceis e estressantes. Busca por sensações de prazer, influências sociais, pressões dos amigos, desinformação quanto à gravidade das consequências, entre outros, não é? Quando a pessoa está assim meio, vamos dizer assim, desanimado, vem aí os traficantes, fala, rapaz, o que houve com você? Eu li uma vez uma frase assim, cuide do seu filho antes que um traficante o adote. Porque quando esses traficantes, que são instrumentos das mãos de Satanás para levar as pessoas ao vício, encontram a pessoa desanimada e triste, for num botequim, então senta, o que é? Ah, rapaz, desculpa, eu não te conheço. Entra com aquela conversinha de quem não quer nada. Pois é, eu já tive assim também. Ele começa a se colocar como se ele enfrentasse o problema. Eu conheci muitas pessoas, mas olha, eu vou te dar uma ajuda. Aí pega um baseadozinho, quer ver? Pega isso daqui para tu ver, olha como é que você vai começar a vencer o seu problema. E dá aquele baseado de graça para o camarada experimenta, fala, oh, rapaz, eu gostei, tem outro? Ah, agora eu não tenho mais grátis, agora já tem que comprar. Daí no cadinho se torna mais um viciado, mais um dependente, e assim vai. Daí a necessidade que nós temos de conhecer e mostrar as consequências. Eu faço aconselhamento via WhatsApp para algumas pessoas e encontro problemas de vícios, famílias sendo destruídas pelos vícios. Não é fácil, queridos. Tem pessoas que nós estamos orando há muito tempo, que largou a casa, largou a filha com a mãe, e a mãe que agora cuida da neta vive desesperada porque a filha está... E assim são muitos lares vivendo isso daí. Começou como uma coisa quase que benéfica. Ah, ele vai me ajudar, ele é amigo, ele é boa pessoa. Instrua o seu filho, converse com o seu filho, converse com a sua filha. E quando ela estiver sem controle, tenha paciência, peça a Deus sabedoria para conversar, para aconselhar. Primeira coisa que o teu filho tem que encontrar em você é um amigo, é uma amiga. Não é um juízo de que você não presta, você não vale nada, eu já sabia que você não ia dar nada na vida. Não é essa maneira de se conversar com uma pessoa que está decadente, que está precisando de uma instrução e de uma ajuda. Você tem que pedir a Deus sabedoria e conversar, mostrar que você ama, que você está disposto a ajudar. Entendeu? Faça o que você puder para o seu filho. Não vamos esquecer dessa frase. Cuide do seu filho antes que um traficante o adote. Por quê? Porque o traficante não vai mostrar as consequências, porque ele está querendo criar freguesia para dar lucro para ele. Então nós precisamos ter sabedoria e mostrar para onde ele está indo, o abismo que ele está caindo. Deixa eu continuar aqui. Há também que considerar outros aspectos, tais como a curiosidade do indivíduo em questões fisiológicas. Fisiológica é relativa à fisiologia, às funções orgânicas de um organismo ou aos processos que mantêm uma pessoa viva, né? Fatores emocionais e psicológicos. Dizendo que eram sábios, aqui é o que Paulo diz lá em Romanos, texto até grande aqui, não é? Que diz, ele vai dizer em Romanos 1, de 22 em diante, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagem e semelhança ao ser humano. Por isso Deus os entregou à impureza pelos seus desejos do coração, o coração deles, para se desonrarem o seu corpo entre si. É isso daí. Como enfrentar vícios e os atos compulsivos? Nós lemos João 16, 7 a 15, Gálatas 5, 22 e 23 também nos dá muita informação aqui. Eu vou até ler esse, porque aqui, por isso que eu disse, o Espírito Santo nos foi dado, é ele que vai fazer esse trabalho. Aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, aqui está falando exatamente sobre o Espírito Santo. Eu disse 5, 22 e 23, diz assim, ó, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
Contra estas coisas não há lei. Então está aqui, eu disse o 22, não é? Gálatas 5, 22 e 23, está aí. Então, o fruto do Espírito, por quê? O Espírito Santo é o grande operador da libertação. Por isso que Jesus disse, mas vou enviar outro Consolador. O Espírito Santo ajuda. O Espírito Santo dá força para a gente vencer. São imensuráveis as perdas provocadas pelo vício em todos os segmentos da sociedade. Estatísticas revelam a diminuição dos padrões da dignidade humana por conta dos vícios e dependência de toda sorte. O indivíduo caminha para a destruição da própria vida e dos seus semelhantes. Produz em si mesmo lesões físicas, emocionais e espirituais. Desalento, tristeza, desânimo, desesperança e etc. Dura realidade. Os vícios fazem tudo isso. Como libertar? Por isso que Jesus diz no capítulo 8 do livro de João, verso 32, ele vai dizer assim, não é? Conhecereis a verdade, aleluia, e a verdade vos libertará. E no 36 do mesmo capítulo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por essa razão, Deus nos deu o seu próprio Espírito, para que nele toda a artimanha de Satanás seja destruída. É imperativo crer nessa verdade. Só o Espírito Santo de Deus tem pleno poder para o que veremos a seguir. Vamos lá, o que veremos a seguir? Convencer, não é? Às vezes você está conversando com uma pessoa, ela está contra-argumentando. Você apresenta Jesus, ela contra-argumenta. Como fazer isso? Primeiro, se encha do Espírito Santo. Porque se você prestou atenção, quando Jesus prometeu, e descerá sobre vós o Espírito Santo, aquele poder, ele convencerá o homem do pecado, da justiça, do juízo. Então, esse trabalho é feito pelo Espírito Santo, não é? Por isso que está escrito lá em João 16, 8. O convencimento do pecado é atribuição do Espírito Santo. Mas você tem que fazer chegar ao ouvido daquela pessoa que existe, vamos dizer, existe cura, existe remédio para ele. Porque se você não fizer isso, como é que vai ser? Está lá. Quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito pode capacitar o homem a se arrepender dos seus vícios e pecados. Está lá em João 8, 34 a 36. E abrir-lhes os olhos da alma para que veja o seu caminho errado e seu estado de perdição, arrependa-se dos seus pecados, abandonando as trevas. Está em 1 de Pedro 2,9. Você não era, não é? Agora passa a ser. O 2, regenerar o homem. Olha só. No ato do convencimento do pecado, ocorre também a mudança da natureza humana, tornando uma pessoa nova em Cristo, liberta de qualquer tipo de vícios. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Está lá em 2 Coríntios 5,17. Porque Deus, está lá, né, em Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar. Amém, queridos? Agora, vamos para o 3. Dar ao homem domínio próprio. Esse é um dos fatores principais, queridos, porque se você não se autodominar, saber raciocinar, eu não vou por esse caminho. Se eu fizesse uma pergunta sem sentido, se não é para coisa de pessoa normal, se eu fizer uma pergunta dessa a vocês, é só para mostrar o quanto precisamos estar no domínio próprio. Porque se alguém chegasse para você, botasse uma frigideira cheia de óleo, quando ela estivesse fervendo, ele disse assim, mete a mão aí dentro para ver como é que está o fundo. Se você é maluco, eu vou meter a minha mão, eu vou perder a minha mão, porque você sabe o mal que isso faz. Assim é o domínio próprio contra os vícios. Eles não têm no momento presente os malefícios que vão te causar, mas você sabe o que eles te causarão no segmento, não é isso? Então vamos lá, Jesus declarou, quando vier porém o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Está lá em João 16, 13.
O homem guiado pelo Espírito é capacitado para dominar seus próprios desejos. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Está lá em Gênesis 4:7, quando Deus desceu e conversou com Caim. Porque Caim estava frustrado, ele viu Abel ser abençoado, Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas o dele Deus rejeitou. Deus é soberano, meu irmão. Essa história de você questionar Deus, pede misericórdia, se dobre a Deus. E Deus desceu para falar com Caim, que ele mudou o semblante dele, porque no coração dele, o Satanás já estava lá batendo na porta dele, ó, vamos fazer isso aqui. Porque quem veio matar, quem veio roubar, matar e destruir foi Satanás. Satanás estava ali. Ali ele ouviu a voz do diabo e ouviu a voz de Deus. A que voz ele atendeu? Assim somos nós. Quando eu aceitei Jesus, o primeiro que conversou comigo foi o diabo, mandou eu não ir para a igreja. E eu concordei com ele não ir. Mas depois o Espírito Santo disse para eu ir. E eu fui, estou aqui 60 anos servindo o Senhor, abençoado. Então vai haver sempre uma voz. A palavra diz que há muitas vozes. Mas eu prefiro ficar com o salmista. O Senhor Deus falou uma vez, eu ouvi 2 vezes. Porque tudo que Deus trouxer como instrução para você é para te abençoar, é para te libertar. Mas às vezes, para você ouvir a voz de Deus, você vai ter que renunciar à sua vontade. Foi o que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Amém? Que deixa eu avançar, que o tempo está indo embora. Mas vamos lá. Então tá aí, Caim não ouviu Deus, ouviu o diabo, está no inferno hoje. Caim é morador do inferno. Que pena, né? Abel está no céu, dando glória lá com todos os santos. E ele está no inferno. Assim é todos que dão ouvido a Satanás. Ele veio roubar, matar e destruir. Mas então, eu repito aqui o capítulo 5, 23 de Gálatas, né? Mas que mais o fruto do Espírito é você ter domínio próprio. Vamos para o número 4. Satisfazer o vazio existencial do homem. O Espírito Santo anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. João 16:13. A pessoa passa a ser satisfeita em Cristo, não necessitando de recorrer aos vícios. Em Cristo está a tua autossatisfação, alegria, a paz. Você levanta, você pode levantar para almoçar, só tem arroz, feijão e ovo, mas você vai dar glória ali, dizer obrigado, Jesus, por esse alimento, e você vai se alimentar e ficar feliz, porque na presença de Deus tudo é transformado. Quando o pecado tirou o homem da presença de Deus, produziu esse vazio e o fez perder a noção dos propósitos divinos para a sua existência. Ah, quem era Adão antes do pecado e quem passou a ser Adão depois do pecado. Vamos para o número 5. Desenvolver no homem o caráter de Deus. Amém? Está lá em Eclesiastes 7:29. Achei aqui uma coisa. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então vamos lá. Entre os anúncios do Espírito, lá em 16:13, está o aperfeiçoamento do homem até alcançar a maturidade espiritual, uma direção oposta àquela que é fomentada. Quer dizer, fomentar significa estimular, apoiar, sustentar, incitar, né? Pelos vícios e compulsões. Então Deus vai preencher o teu vazio. Aqui está um homem que buscava preencher o vazio dele antes de Cristo e foi completado quando Cristo entrou na minha vida. É através da iluminação do Espírito Santo que o homem é levado a buscar pureza e a santidade em Cristo. Aleluia! Faz parte dos propósitos eternos de Deus o desenvolvimento do caráter de Cristo nos salvos, até que a imagem de Cristo seja vista neles. Também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Está lá no capítulo 8 de Romanos. Primeiro é o 28, né? Todas as coisas, porque Deus está trabalhando nas nossas vidas para nos trazer de volta a imagem. Fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, mas o pecado tirou essa imagem e semelhança, não é? Mas Jesus veio restaurar, não é isso? Por isso que Romanos 29 diz isso, para serem predestinados, para serem conforme a imagem do seu Filho, para que o seu Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém, querido? Agora eu estou para o encerramento já, né? Infelizmente, uma multidão de pessoas está escravizada pelo vício,
Muitos alcançarão a liberdade, outros não. Talvez algumas delas estejam mais perto de nós do que imaginamos. Ah, mas está na igreja lá cantando e tudo. Você precisa ver se ele está liberto mesmo. Conversa com ele. É muito bom nós trocarmos se você está bem. Aí a pessoa começa a se revelar, talvez por falta de informação, ele ainda está escravizado, ainda servo de algum vício. Ajuda ele, né? Ajudá-las a vencer esses desvios de comportamento é um dos maiores e mais importantes desafios que temos. Contudo, é bom considerar que tratamento a viciados ou compulsivos não deve prescindir, quer dizer, dispensar de um comportamento médico simultâneo. Você leva a pessoa e tal. Se você perceber que precisa da ajuda profissional de um médico, de um psiquiatra, de um psicólogo, faça ele ter isso. Procure cristãos, que sempre ele vai ter um atendimento melhor, mas não deixe de mostrar a ele que a medicina e a ciência vêm de Deus também. Sobretudo, é preciso reconhecer a necessidade da ação divina para sua efetiva libertação. Queridos, nem médico, nem ciência, nada liberta, só Jesus liberta. Então vamos fazer tudo ao nosso alcance, mas vamos conduzi-lo ao quê? A pessoa deve ser ajudada a confiar sua vida a Deus, entregando-se ao controle do Espírito Santo. Amém, queridos? Encerrei a minha aula. Jesus é bom, não é? Então está aí, queridos. Eu sempre vou disponibilizar para vocês. Ah, pastor, eu queria esse estudo escrito para mim. Manda para o pastor Hélio o seu e-mail, que ele é o meu ajudante, meu cooperador, meu companheiro, né? E ele vai providenciar para enviar para você, como aconteceu aí com o nosso irmão, né? Pereira, que pediu e ele recebeu. Eu espero ter recebido, né? Mas então estará sempre à disposição. Amém, queridos? Mas agora vamos lá. Vamos agora para o nosso louvor do 137 do cantor cristão. Vamos lá. 137 do cantor cristão. Vamos adorar o Senhor com esse louvor agora. Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Amém, queridos? Está aí a nossa aula, né? Já encerrando. No próximo domingo nós vamos estudar sobre alcoolismo, um caminho tenebroso. Vamos tratar sobre alcoolismo no próximo domingo. Agora vamos conhecer os nossos aniversariantes. Se você fez aniversário essa semana, Deus te abençoe, multiplique os teus anos de vida, sobretudo com a sabedoria do Salmo 90, versículo 12. Vamos lá. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém, querido? Deus te abençoe e te guarde, como também a todos que estão comigo, todos que vão assistir depois através dos grupos. E nós agora já estamos orando para o encerramento. Não esqueça, meio-dia nós temos o clamor do meio-dia e às 18 horas os nossos cultos, né? Hoje vai ser o culto da mocidade. A mocidade é quem vai estar dirigindo o culto. E eu convido vocês às 18 horas para nos acompanhar. O nosso culto começa com o momento doutrinário e depois já entra com os louvores e a mocidade, então, tem um culto a oferecer com o seu pregador já e tudo certinho. Amém, queridos? Então está aí. Então nós estamos orando, quero agradecer a tua participação, que Deus te abençoe e dê uma semana muitíssimo maravilhosa. Se você ainda não cumpriu a sua obrigação, né?
Se cidadão, não esqueça, mas não esqueça de buscar a direção de Deus na hora de votar, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre do mal. Pai Celeste, muito obrigado por essa escola, que ela tenha abençoado muitas vidas e preparado muitos outros para se libertarem dos vícios, ou outros para ensinarem que só Jesus liberta, mas existem instruções também patológicas para que eles possam ter seu tratamento. Pai, assim eu oro, entregando todos que estão comigo nesse momento nas tuas mãos, aqueles que vão assistir depois também te peço abençoar. Também eu oro agora pela nossa nação brasileira, Pai, essa nação está nas tuas mãos, guarda esta nação, guarda a tua igreja e que cumpramos o nosso papel de sal e luz do mundo. Pai, assim eu oro, assim te agradeço, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.